Entroncamento Atlético Clube ocupa neste momento o segundo lugar da série. Ainda não perdeu para o campeonato. Está em posição de play-off de subida. Como foi montar uma estrutura do zero? Entre jogadores, equipa técnica, direção, staff? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer ao Entroncamento Online. O prazer é todo nosso. A forma como nos tem tratado até aqui desde o surgimento deste projeto e, de certa forma, a visibilidade também nos tem dado semana após semana e o interesse que vai mantendo com o projeto que surgiu. E por falar em surgimento deste projeto, é um projeto que, apesar de oficialmente estar na rua desde 25 de junho de 2018, que foi a data de fundação do clube. Sim, exatamente. Tem de facto 2 anos de preparação, 2 anos de trabalho de um grupo de pessoas que queriam que efetivamente o entroncamento, a cidade do entroncamento, os jovens do entroncamento e não só, pudessem desfrutar novamente do futebol sénior na cidade. Sim. Esse grupo de pessoas que 2 anos antes desta data, de 25 de junho de 2018, se iam reunindo, conseguiram chegar à conclusão que era possível efetivamente dar continuidade àquilo que o passado no entroncamento teve, o futebol sénior, com tardes de glória. Os ferroviários, não é? Os ferroviários do entroncamento, que deixaram uma marca grande no futebol distrital e nacional também, porque ainda há pouco tempo tive a oportunidade de ver, e o entroncamento, através do Grupo Desportivo Ferroviários do Entroncamento, ainda é dos clubes com mais presenças nos nacionais, tirando 4, 5 clubes, União de Tomar, Torres Novas, Fátima, Riachense, Atlético Riachense, ainda é dos clubes, apesar de não haver futebol no entroncamento há 15 anos, que é dos mais representativos. E então havia espaço para um projeto deste tipo, independentemente do nome. O nome surgiu depois de várias reuniões. Chegámos à conclusão que gostaríamos de manter as cores do passado, as cores do presente, que também são as cores da cidade do entroncamento, e a força de uma locomotiva vinda do passado e que se projeta também no futuro, que acaba por ser também o símbolo e o emblema do nosso clube, que é uma locomotiva com as cores do vermelho e preto. E no fundo acaba por ser isso. O clube acaba por surgir em 2018, depois dessas reuniões. Está a fazer 1 ano, ou já fez 1 ano no passado, dia 25 de janeiro de 2019, que nós fizemos a nossa apresentação formal no Centro Cultural do Entroncamento, e que dissemos na altura que este projeto teria ou não pernas para andar, dependendo também daquilo que fosse o interesse das forças vivas da cidade, da própria autarquia e, no fundo, também do empenho desta direção que pusesse no projeto. Reuniram-se um conjunto de situações que levaram a que houvesse, de facto, a ação competitiva no clube. Estamos a disputar o campeonato distrital da 2ª Divisão e, felizmente, com bons resultados. Mas, enfim, os clubes acabam por ser efetivamente isto, aquilo que os associados queiram que eles sejam. Neste momento os associados têm mostrado que querem que efetivamente o clube vingue, e isso para nós tem sido extremamente importante, sentir essa força, quer da autarquia, quer dos associados, e sobretudo aquilo que nos dá uma força muito grande nesta altura é, de facto, verificar que os mais jovens, aqueles que nunca viram o entroncamento ser campeão distrital, que são aqueles miúdos que nesta altura têm 17, 18, 19, 20 anos, não se recordam do entroncamento ter uma equipa campeã distrital ou até disputar um campeonato distrital, são esses que nos vão dando força e que se têm aproximado cada vez mais do clube. Portanto, sim, acho que há pernas para andar neste projeto. Procurou apoio, não receou uma eventual desconfiança, tendo em conta o passado recente do futebol do entroncamento, do futebol sénior, com 2 projetos que não correram muito bem, um já estava muito estabelecido, mas que chegou ao seu fim, outro que surgiu depois do término do Ferroviários e que também acabou por não vingar. Houve desconfiança? É claro que sim, e a maior desconfiança, no fundo,
ou insegurança, no fundo, acaba por ser este grupo de 13 pessoas que me acompanham na direção, que são, de facto, apesar de eu ser a cara do projeto, porque sou, de facto, a pessoa que lidera esta direção, acabo por ser acompanhado, de facto, por um grupo de pessoas com extrema competência, muito fortes, e que, a determinada altura, acabámos também por nós próprios nos questionar se efetivamente seria possível ou não. Fruto de muita persistência, de muito trabalho, conseguimos de facto levar as nossas ideias avante. Há que dar de facto os parabéns, o mérito a quem acreditou em nós desde o início. Nós tivemos patrocinadores, aqueles que nos apoiaram desde o primeiro momento, tal qual também a própria autarquia, e temos que o dizer também, que nos deu um apoio não financeiro, mas moral, e sobretudo também com um protocolo feito na cedência do espaço, que é a nossa sede, no qual hoje não temos vergonha de trazer ninguém, e que ajudámos a própria autarquia a recuperar. Era um edifício que não estava, de facto, capaz na altura, e nós, juntamente com a autarquia, clube, recuperámos esse próprio edifício, e sentimos-nos orgulhosos neste momento de trazer aqui à nossa sede, num espaço que em nada envergonha ninguém. O caminho não foi fácil, há sobretudo que dar valor a quem acreditou em nós desde o primeiro momento. Como eu disse há pouco, os nossos patrocinadores, aqueles que se aproximaram de nós, nos ajudaram a arrancar. Ainda nem sequer existia competição, não tínhamos uma equipa em competição, não tínhamos uma equipa inscrita, e acreditaram sobretudo, como eu disse há pouco, num grupo de pessoas capazes, num grupo de pessoas com provas dadas inclusivamente no entroncamento do ponto de vista desportivo, porque todos nós que aqui estamos na direção, uns mais, outros menos, têm provas dadas no entroncamento, num passado recente, e não só no dirigismo desportivo, e se calhar e não só no dirigismo desportivo, como desportistas também, que é o meu caso, o caso do Marco Faria, o caso do Marco Aldeiras, do Luís Caleiro, do Telmo Lopes, do Otávio Godinho, enfim, foram do Bruno Moita, que foram ex-jogadores no entroncamento, e os restantes que fizeram parte da direção do futebol sénior do Grupo Desportivo Ferroviários do Entroncamento no passado. Portanto, havia um conjunto de pessoas que dava garantias às pessoas que acreditaram em nós e que nos deram esse empurrão fundamental. Correto. A equipa que formaram era aquela que desejavam para esta fase? Foi fácil convencer os jogadores a aderir ao projeto? Por exemplo, o treinador também, podemos falar, do treinador Pedro Sampaio? Foi fácil? Não foi fácil. Honestamente, não foi fácil. Se era mesmo o que vocês pretendiam. Vocês, quando olham para o plantel atual, pensam que realmente para esta fase do projeto não poderia ser muito melhor, não poderia ser muito diferente do que tem agora? Nós, neste momento, acho que temos exatamente a equipa que queríamos ter. Sim. Aliás, eu posso dizer que, passado estes meses de competição, e se calhar não quero com isto que as pessoas pensem que seja falta de humildade, mas existem alguns jogadores que inclusivamente se predispõem neste momento a representar o clube, quando há 7, 8 meses atrás duvidavam sequer que o projeto existisse, e neste momento... Jogadores com passado formativo aqui no entroncamento? Com passado formativo no entroncamento, e não só, com passado formativo noutros clubes, com passado e presente noutros clubes muitíssimo bom, e que neste momento alguns deles, não muitos, mas alguns gostariam de representar o clube, e nós vamos ter essas portas abertas se entendermos a representar. No entanto, não foi fácil, foi um processo difícil, foi um processo que não foi fácil convencer os jogadores na altura. Como eu costumo dizer, com quem mais me acompanha de perto, o Augusto Moraes, o Otílio Alves, o Marco Faria, que foi na altura vender um pedaço de terreno na Lua, porque era convencer um jogador a entrar num projeto
que não tem histórico. Pois. Não existe histórico. Vocês têm jogadores que vieram de divisões superiores. Exatamente, temos jogadores com um passado de afirmação num passado recente no futebol distrital e nacional também. Acreditaram nas pessoas que estão. O nosso treinador treinava o futebol feminino no Estoril Praia. Acreditou no projeto e veio. Não foi fácil trazer o Pedro Sampaio, mas felizmente que as coisas têm amadurecido, têm ainda um caminho muito longo para percorrer, existe um trabalho enorme ainda para fazer. Nós não fizemos praticamente o caminho nenhum, mas aquele pouco caminho que fizemos dá-nos indicadores para que o futuro seja sorridente. Sim. Em relação a objetivos, que objetivos ficaram definidos para este ano, à partida? Era já para subir? Não, na altura, o objetivo principal e que nós traçámos, este é um projeto que esta direção tem 4 anos para estar cá, para dirigir o clube. Nós vamos fazer um ponto de situação no final destes 4 primeiros anos de mandato. Já passaram 2, portanto vamos entrar, estamos no primeiro ano de competição, mas vamos fazer o nosso segundo ano no dia 25 de junho, não é? Sim. Depois faltaram mais 2 e o principal objetivo era voltar a existir futebol sénior no entroncamento. Esse era o principal objetivo que o clube tem. O projeto destes 4 anos é estabilizar o clube e envolver a população do entroncamento com o clube e o clube com a população do entroncamento, voltar a haver alguma simbiose entre o clube, os sócios e a cidade, e depois pensar numa segunda fase nos objetivos desportivos. Nós nunca nos vamos esquecer do objetivo desportivo. Nunca vamos nos esquecer que é melhor ficar em terceiro que em quarto, em segundo do que em terceiro, e é melhor ser campeão que ser segundo classificado. Com certeza. E esse nunca nos vamos esquecer, mas a nossa primeira lembrança vai ser sempre que nestes primeiros 4 anos temos um projeto sólido. Gostávamos que um projeto onde o clube não tivesse um único cêntimo de dívida a ninguém, e neste momento felizmente não tem. E que esta direção possa todos os dias caminhar com a cabeça erguida e com a consciência que o trabalho que tem feito é em prol da cidade, é em prol de quem representa o clube, e não há ninguém nesta direção que se queira servir do clube, e antes pelo contrário, quer único e exclusivamente servir o clube, a cidade e quem o representa. A longo prazo, a subida aos campeonatos nacionais está no horizonte, não para este mandato, mas cá no próximo, eventualmente. Depois de estabilizar o clube. Não é esse o principal objetivo. O principal objetivo neste momento não é esse. Seguramente que se as condições se verificarem e se a conjuntura for essa, nós não vamos rejeitá-la. Mas sempre com os pés bem assentos no chão, sabendo que um clube nos nacionais tem um investimento enorme, é necessário um orçamento 7, 8 vezes maior do que aquele que temos nesta altura, e nesta altura o principal objetivo é de facto solidificar o clube, devolver a alegria domingo a domingo dos sócios no relevado do entroncamento, e se possível for, que as nossas equipas tenham uma grande percentagem de jogadores formados localmente, no entroncamento, que tenham passado e raízes no entroncamento. Não é fácil fazer 100% um plantel desses, mas queremos sempre que a grande fatia sejam jogadores do entroncamento, sejam jogadores que sintam o clube e sejam jogadores que sintam a cidade e que se aproximem do projeto. É uma bandeira vossa. Vocês não abdicam de ter jogadores formados no entroncamento, no plantel sénior? Sim, não, gostaríamos que... Não impõem cotas também? Não é efetivamente uma escritura, sim, mas gostaríamos que a grande percentagem de jogadores fosse do entroncamento, que sentissem o clube, que tivessem sido formados localmente e obviamente que depois, aqui e ali, poderem entrar os jogadores sem ser do entroncamento ou que cá tenham passado, mas o que notamos efetivamente é que
o entroncamento, pouco a pouco, vai tendo cada vez mais jovens que se interessam pela própria cidade, que gostam da própria cidade e que também cada vez mais notamos que há muitos jovens que nasceram cá já, com 17, 18, 19, 20 anos, que nasceram no entroncamento. E são esses jovens que no futuro que vão sentir de facto o sítio onde vivem, porque isto é assim. Nós gostamos do sítio onde nascemos, gostamos do sítio onde moramos e sentimos a nossa terra. O entroncamento, se calhar, provavelmente há 20 anos, 22, 23, 30 anos atrás, provavelmente tinha, ainda hoje tem muita gente, mas se calhar tinha mais gente fora que vinha cá dormir. Sim. E o entroncamento nada lhes dizia. E hoje não é bem assim. Hoje entendo que o entroncamento tem um leque muito grande de jovens que já nasceram no entroncamento, têm as suas raízes no entroncamento, não se sente ainda bem isto, mas acredito que daqui a 10, 15 anos o entroncamento tem pessoas, muita gente que vai sentir o entroncamento de forma diferente. Pronto, e é esta ligação que queremos fazer com a cidade e com o clube. Até porque a presença de atletas locais, lá está, tem impactos positivos na ligação entre adeptos e clube, não é? Qual é o feedback que tem tido da população da cidade? Em termos de assistências, por exemplo? São as assistências esperadas? Nós, neste momento, estamos agradavelmente surpreendidos com o número de pessoas que têm ido aos jogos, que têm aparecido ao domingo, não só em casa como fora de casa. Os jogos fora têm levado uma quantidade muito grande de adeptos do clube. Eu lembro-me que no Tramagal tínhamos perto de 100 pessoas do entroncamento. Fizemos um jogo onde infelizmente saímos da Taça do Ribatejo, fomos eliminados na Golgã, mas provavelmente tínhamos perto de 500 pessoas no campo da Golgã, e das 500, 450 eram do entroncamento seguramente. Talvez fosse das maiores assistências dos últimos 30, 40 anos na Golgã, e isso é facilmente comprovável, e os próprios dirigentes da Golgã o disseram, e isso é um motivo de orgulho para nós. Um clube com 7, 8 meses de atividade esportiva, 1 ano e pouco de registro ou de filiação, consegue levar 500 pessoas à Golgã, consegue semana após semana ter 400 pessoas, 350 pessoas na bancada a ver os jogos ao domingo. Sabemos que, e temos a noção, isto está interligado com os resultados desportivos. Os resultados têm sido bons, as pessoas vão aparecendo, mas também é sinal que as pessoas também estavam ávidas de haver futebol no entroncamento. O parênteses que eu gostaria de colocar aqui é que, de uma forma espontânea, de uma forma livre, sem obviamente ser planeada, o entroncamento Atlético Clube nesta altura tem um grupo formado de apoio, não lhe podemos chamar uma claque porque ela não é oficial, mas tem um grupo de apoio de jovens, onde a média de idades ronda, lá está, os 19, 20, 22 anos. Sim. Que são os Ultra 2330, que são mais de 100 miúdos que nos acompanham semanalmente. Não estão os 100 nos jogos, mas a média anda à volta dos 70, 65, 60 miúdos, todos os jogos que nos acompanham fora, em Caxarias, na Ortiga, no Tramagal, em Ferreira de Zezer. Eles estão lá para apoiar o clube, estão lá para apoiar os jogadores, e quer dizer, isso é um motivo que nos dá-nos satisfação, dá-nos orgulho, dá-nos vontade de continuar. Mas pronto, isto é o momento, o futebol também é um bocadinho um momento. Sim. O momento é este, amanhã o momento será outro. Mas uma coisa é certa, todos nós sabemos que o associativismo hoje cada vez é mais difícil. Sim. As pessoas hoje cada vez têm menos tempo para as suas famílias, para as suas atividades profissionais, e nós que estamos aqui no Entroncamento Atlético Clube não fugimos à regra. Sim, aliás, eu ia lhe perguntar se o número de inscrições para sócio do Atlético tem decorrido de acordo com as suas expectativas, as suas e da direção.
tem superado ultimamente aquilo que têm sido as nossas expectativas. Nós há pouco tempo tivemos a oportunidade de agradecer a forma como os sócios se têm aproximado, regularizando as suas cotizações junto do clube, ajudando-nos também dessa forma a prosseguir, e não só aqueles que têm vindo a entrar como sócios. Nós nesta altura temos 205 sócios, que são o número de sócios que temos à data de hoje, que estamos a gravar. Embora eu particularmente tivesse marcado uma meta que está aquém, talvez um pouco ambicioso na altura que eu tivesse perspectivado juntamente com a direção, que eram 250 sócios no final de 2019. Mas no entanto não posso deixar de referir que neste momento o número de sócios que temos é bom, não é um número muito grande, mas é bom para a realidade que encontramos no entroncamento, depois de tanto tempo sem futebol sénior, e para a realidade propriamente do clube. Acredito que se anualmente conseguirmos entre 50 a 60 sócios anualmente nos primeiros 4 anos, no final deste mandato de 4 anos vamos atingir seguramente os 400, 450 sócios, que é aquela meta que gostaríamos de ter no final deste primeiro mandato de 4 anos. Sim, já abordou a relação entre o clube e a autarquia, considera positiva para aquilo que são as pretensões? Eu diria ainda que pode ser mais estreitada? Mais estreito? Pronto, sim, enfim, melhor ainda. Todas as relações têm a margem de crescimento, têm a margem de ser cada vez melhoradas a toda a hora, mas não podemos deixar de referir que tem sido excepcional. A relação com a autarquia tem sido boa. Nós provavelmente falámos aqui nos principais patrocinadores do clube. Neste momento não nos podemos esquecer que provavelmente o principal patrocinador do clube, ou dos principais patrocinadores do clube, por variadíssimos fatores, provavelmente até será a própria autarquia. A autarquia neste momento disponibiliza-nos de facto um espaço de excelência para praticar desporto, para nós representarmos e dar a oportunidade aos jogadores de fazerem aquilo que gostam, e isso tem encargos. Do ponto de vista financeiro, como sabe, ao abrigo daquilo que está legislado, não é possível um clube, antes de ter um ano de atividade, ter qualquer tipo de apoio financeiro, e nós não tivemos nenhum apoio financeiro da Câmara Municipal, e bem, porque isso está legislado, mas efetivamente tivemos outro tipo de apoios que gostaríamos de continuar a ter e a estreitar cada vez mais essas relações, porque no fundo nós também acabamos por levar todas as semanas o nome do entroncamento, da própria autarquia que jogamos com o brasão na camisola, das juntas de freguesia também na camisola, com o próprio brasão, e levamos semana a semana a vários sítios do distrito, e quando formos eventualmente fora do distrito virá connosco também. Portanto, é esta relação que queremos estreitar, queremos trazer pessoas ao entroncamento, a um sítio que durante anos esteve praticamente morto, que é o Complexo Desportivo do Domingo do Bonito ao Domingo, e que todas as semanas temos a oportunidade de ver que as tais 250, 300, 350 pessoas que vão ao campo, ao complexo no domingo, dinamizam a cidade, dinamizam o comércio, dinamizam a própria autarquia, digamos assim, e isso é benéfico para todos. Portanto, este é o nosso papel e continuamos esperançados que a autarquia continue com o papel deles também. Ok. A área de interesse do Atlético é apenas o futebol sénior. Ao longo prazo procuram expandir para outras coisas, por exemplo, a equipa secundária é algo que já se vê muito, principalmente entre equipas que estão na primeira distrital. Há a possibilidade, por exemplo, de mais modalidades, por exemplo, o futsal, a equipa feminina, por exemplo. Hoje em dia os clubes possuem sempre muitos recursos, são clubes desportivos e não apenas de futebol. Pelo menos é isso que os principais clubes em Portugal procuram ser. E a pergunta que eu lhe ia colocar era se isso está nos horizontes do Atlético, nem que seja por um segundo mandato, por exemplo, assim mais a longo prazo. Sim, sem dúvida que nós gostaríamos, não estou a dizer que o vamos fazer, mas está nos nossos horizontes alargar um pouco o nosso raio de ação.
a outras modalidades. O espaço de tempo efetivo não está completamente definido, será reajustado em função daquilo que for a estabilidade do clube no momento. Neste momento acreditamos que é possível a curto, médio prazo incluir outra equipa provavelmente no clube. O tipo de modalidade pode ser o futebol feminino, pode ser uma equipa de futebol de formação, não sabemos ainda, é um assunto que ainda temos que bater, embora gostasse de deixar referido que o Entroncamento Atlético Clube não tem só futebol sénior. Por acaso não está ainda perfeitamente divulgado, temos um único praticante, mas é o ténis de mesa. Nós temos o ténis de mesa através do Carlos Teló, que nos vai representando em alguns torneios que vai fazendo, e oficialmente connosco temos um praticante de ténis de mesa que está connosco e representa-nos através do Entroncamento Atlético Clube. Queremos dinamizar, e esse é um dos nossos objetivos, a modalidade, através dele, alargar o número de praticantes, atribuir-lhe datas de treinos e de competição também. Agora um passo de cada vez e depois vermos qual é que é a forma de que alargamos. Aliás, eu não falei no futebol de formação, porque há o CAD, não é? O CAD também acaba por suprimir um bocado esse espaço. Sim, acaba por ter o papel que tem como objetivo quando foi fundado já há muitos anos atrás. Não sei se é compatível ou incompatível, porque em determinado momento, e eu sou dessa altura, existiam duas equipas de iniciados, juvenis e júniores no entroncamento, com 2 clubes. Existiam grandes derbys no entroncamento com CAD ferroviários, onde provavelmente existia mais assistência nessa altura em jogos de júniores e juvenis iniciados do que hoje qualquer jogo do Campeonato de Portugal de séniores. Lembro-me que no antigo bairro Camões existiam filas de carros até ao Santo António, que eram 2,5 km para ir ver um jogo de júniores cá de ferroviários. Portanto, agora acredito também que devemos aproveitar, se não fizermos equipas de formação, aqueles miúdos que saem da formação formados pelo outro clube, que é o Clube Amador de Esportes do Entroncamento. Sim, a cidade do Entroncamento tem boas vias de acesso, por exemplo, por estrada, por ferrovia. Estamos a cerca de 1h30 de Lisboa, sendo que há condições para captar investimento a longo prazo para desenvolver o clube. Quais são os limites para a cidade do Entroncamento relativamente ao futebol? Isso é uma questão que tem que ser posta, se calhar, a quem dirige os destinos da cidade do Entroncamento. Essa não é bem a minha área a responder a essa mas essa a sua questão. opinião enquanto Agora, acredito que o Entroncamento, pela sua, e esta é a minha opinião, eu acredito que pela sua situação geográfica, pelas características que tem em termos de serviços, de transportes, comboio, autoestradas, e não só, tem tudo e mais alguma coisa para ser vista como um ponto essencial e fundamental de desenvolvimento do plano desportivo. Haja efetivamente vontade, e eu penso que existe, de quem dirige os destinos da cidade, de olhar para aí e apontar também um pouco para aí as baterias e os investimentos necessários a dinamizar os clubes que existem neste momento. E eu penso que existe espaço e diria que vontade também. Portanto, acho que o Entroncamento tem tudo reunido para que possa ser um ponto de referência no que diz respeito ao desporto. Temos um complexo desportivo efetivamente que já com algum tempo, eu diria, não sei se 15, 16 anos, talvez mais ou menos, não tenho bem a noção, mas talvez 15, 16 anos, mas que ainda continua a ser uma referência
no centro do país e a nível nacional do ponto de vista de instalações, que necessita, obviamente, como tudo na vida, de se manter o que é bom, e quando eu digo manter, a sua manutenção é fundamental para que continue a ser sempre um espaço de excelência, porque se não for mantido, a excelência começa a desaparecer também, e eu penso que existe essa vontade também da autarquia de ir mantendo essa excelência ao longo do tempo. Portanto, acho que está tudo reunido para que o entroncamento a médio e longo prazo, o curto, se a autarquia quiser e se as forças todas quiserem, ser um ponto de referência no desporto. Ok, quero deixar uma mensagem final aos seguidores do Entroncamento Atlético Clube. A mensagem final acaba por ser um agradecimento e simultaneamente um desafio. O agradecimento na forma como responderam há um ano atrás, e eu recordo-me no Centro Cultural do Entroncamento, conforme já disse há pouco atrás, no dia 25 de janeiro de 2019, que o clube seria a vontade dos sócios que tivesse, dos patrocinadores, da própria autarquia, porque a vontade dos dirigentes existia. As pessoas responderam, e efetivamente houve um grupo grande de pessoas que respondeu, desde os patrocinadores, desde a autarquia, os próprios sócios responderam, e o agradecimento vai direito a este conjunto de pessoas. O desafio acaba por ser que o futebol, e como em tudo na vida, é o momento, já o disse também há pouco, acaba por ser para que este momento se possa prolongar o mais possível, porque sabemos que os resultados desportivos podem não ser sempre exatamente iguais, os clubes vivem de bons momentos desportivos, de resultados medianos e por vezes também resultados menos conseguidos do ponto de vista desportivo. Que esta aproximação que tem existido das pessoas que se aproximaram desde o primeiro momento se mantenha independentemente dos resultados desportivos, e que possa fazer prolongar aquilo que é a nossa vontade e aquilo que foi a nossa vontade, de ver novamente o estádio cheio, de ver novamente a alegria no entroncamento das pessoas falarem durante a semana do resultado do Entroncamento Atlético Clube, de ver as pessoas com vontade no semana a seguir irem em casa ou fora de casa ver o Entroncamento Atlético Clube, e isto começa-se a sentir na própria cidade. Esse é o desafio que eu gostaria de lançar, que as pessoas não se desligassem do projeto e cada vez se sentissem mais o clube deles, porque este clube não é da direção, este clube é do entroncamento, é dos sócios, é das pessoas que moram no entroncamento, é das pessoas que gostam do entroncamento, e este projeto é deles, não é de mais ninguém.